sejam encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a não tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Espero que tua semana tenha sido abençoada e quero estar lendo nesse momento o Salmo de número 5, o verso de número 12, que diz o seguinte: pois tu, Senhor, abençoas o justo e como escudo o cercas da tua benevolência. Espero que a tua semana tenha sido assim, percebendo o Senhor cuidando de ti, protegendo e percebendo todo o bem que o Senhor fez à tua vida. Nesse momento eu te convido a estar fechando os teus olhos. Vamos estar orando ao nosso Deus agora. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado por tudo quanto o Senhor fez para nós, ó Deus, nessa semana. Nós te louvamos, nós te agradecemos porque sentimos a tua presença, vimos todo o bem que o Senhor nos fez, podemos perceber cada cuidado, cada ato de amor e de carinho sobre as nossas vidas. Por isso nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo e te pedimos agora, nesse momento, que o Senhor também venha a nos falar através do texto e da palavra que será lida e explicada. Que o Senhor possa estar usando a direção do teu Espírito, ó Deus, para tocar a cada vida, que seja uma mensagem transformadora na vida de cada irmão. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, o texto que nós vamos estar meditando hoje, vamos estar conversando sobre ele, se encontra no livro de João, no capítulo de número 13, a partir do verso 36, e continuaremos no capítulo 14, até o versículo de número 28, a parte A. Então começaremos lendo no versos de número 36 do capítulo número 13. Diz assim o texto: perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde vou não me podes seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus: darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabereis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesses conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tem visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Quem vê
quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que estejais para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais, vós, porém, me vereis. Porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que estais ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Amém? Despedida. Despedida nem sempre é um momento fácil na vida das pessoas. Certamente você já deve ter vivido um momento assim, um momento de despedir-se de alguém que você gosta muito. E aqui nós estamos vendo um momento de despedida, Jesus e os discípulos. Muitos já viveram um momento assim, e é algo difícil, não é bom de se fazer. Eu lembro-me certa vez que isso aconteceu na igreja presbiteriana de Olaria, quando o pastor Adelino, ele foi deixar a igreja, ele não iria pastorear mais a igreja. Eu lembro que aquela semana foi uma semana de muita tristeza. Há mais de 10 anos ele caminhava ali conosco, e de repente ele anuncia que ele não continuaria no pastorado da igreja. Então a igreja sentiu aquele momento. Foi um momento de desassossego na vida da igreja, mas felizmente aquilo passou. Eu fico imaginando como foi esse momento de despedida de Jesus dos seus discípulos. 3 anos e meio andando junto. 3 anos e meio eles andaram junto, eles caminharam junto, eles viveram experiências inusitadas.
e agora eles iriam se separar. E como se separar daquele que fala palavras profundas ao nosso coração? Provavelmente era isso que estava passando na mente deles. Como se separar daquele que fala palavras tão profundas ao nosso coração, daquele que faz aflorar toda a emoção que nós temos, daquele que tirava o melhor de cada um deles. Como viver distante dessa pessoa? Certamente era um momento muito difícil, daquele que bastava olhar para eles e eles mudavam os seus comportamentos, daquele que tinha os pensamentos tão elevados que gerava a vida através da palavra. Como esses discípulos iriam viver da agora em diante? Com certeza isso trazia um desassossego na alma e no coração deles. E Jesus sabia disso. Embora o momento para Jesus fosse um momento muito difícil, que ele iria viver adiante, era um momento crucial na vida de Jesus. Ele se lembra dos discípulos, ele pensa nos seus discípulos e conforta a cada um deles. Naquele momento difícil, Jesus estava ali para confortar e para consolar. Até hoje, Jesus ainda é assim. Ele se preocupa com os seus discípulos. E com certeza, até hoje, ele está junto dos seus discípulos. Eu quero estar pensando um pouco sobre esse momento de despedida, sobre o que Jesus falou para consolar e sobre algumas atitudes desses discípulos que muito se parecem com muitos de nós. E eu quero começar no verso de número 1 do capítulo 14, que Jesus fala o seguinte: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Jesus começa falando sobre esse desassossego. Não se turbe o vosso coração. Aquela inquietação quando não sabe o que fazer, quando algo está ruim, algo está doendo, algo está mexido no coração. Isso é turbar o coração. E Jesus fala assim: não se turbe. Não se turbe o vosso coração. Ele diz: não permita o desassossego tomar conta do teu coração. Não deixe ser dominado pelo desassossego. Não deixe ele criar raízes no seu coração. Há momentos na vida que o nosso coração é tomado por uma agitação. Há momentos que onde nós abrigamos verdadeiras tempestades em nosso coração. E aquele era um momento propício a tempestades no coração dos discípulos. E Jesus sabia, por isso ele falou: não se turbe o vosso coração. Esse era o momento que os discípulos estavam vivendo, mas Jesus estava ali com eles, para que eles não turbassem os seus corações. Jesus traz o que? Um antídoto para tais momentos, e ele deixa claro qual é esse antídoto. Ele diz assim: crede em Deus e crede também em mim. Creia em minhas palavras. Esse é um antídoto para o coração turbado. Você está com o teu coração turbado? Aplique esse antídoto e você verá o resultado. A fé é a única solução para quando o mar se revolta ao nosso redor, quando o mar se revolta dentro de nós. O único remédio, o único antídoto é a fé em Jesus Cristo. Quando o desassossego toma conta de nós, crer no que Jesus diz é a coisa mais sensata para se fazer. Quando você estiver com o coração sem paz, sem sossego, coloque a tua confiança em Deus, coloque a tua confiança
no Senhor e a tempestade dentro de você irá cessar. Então confie nas palavras de Jesus. E ele diz ainda que iria à casa do Pai preparar lugar para todos e voltaria para buscar. Por isso que ele falou: creia em Deus e crede também em mim. Creia nas minhas palavras. E as palavras de Jesus que ele estava dizendo: eu vou na casa do meu Pai e volto para buscar vocês. Isso está no verso 2 e no verso 3. Era uma despedida temporária, não era um abandono. Jesus não estava abandonando aqueles que o seguiram, muito pelo contrário, ele estava preparando uma morada para eles estarem eternamente juntos. Jesus nunca deixa os seus. Jesus não abandonou os seus discípulos. E hoje, igualmente, ele não abandona os seus discípulos. Ele continua sendo a mesma coisa. Continua confortando os discípulos, consolando os discípulos. E aquilo que ele promete, ele continua fazendo. Ele não falha em suas promessas. Dentro desse contexto de separação iminente que estava entre Jesus e os discípulos, eu quero destacar alguns questionamentos de alguns discípulos e de alguns questionamentos e algumas certezas que eles pensavam ter, que muito se parece com alguns questionamentos e certezas que nós ainda temos em nossos dias. O primeiro discípulo que eu quero falar é sobre Pedro. Pedro disse o seguinte no verso de número 37 do capítulo 13. Jesus havia falado que iria para a casa do Pai, e Pedro então o questiona. Disse Jesus assim para Pedro, respondeu Jesus: para onde eu vou não me pode seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Talvez esse é o nosso questionamento ainda hoje. E Pedro vai ainda mais. Pedro é ousado. Pedro falou assim: por ti darei a minha própria vida. Pedro tinha essa certeza no coração, que ele daria a vida por Jesus, que ele estava pronto para seguir Jesus aonde quer que fosse. Se preciso dar a vida por Jesus, ele daria. Essa era a visão que ele tinha de si mesmo. Vemos um homem mal informado de si. Pedro estava mal informado, ele não se conhecia tão bem assim. Sempre achamos também que nós somos capazes de fazer como Pedro, de ir além daquilo que nós fazemos. Achamos que nós faremos mais do que na realidade fazemos. E Pedro achava isso. Ele ainda não estava pronto e descobriu isso de uma forma muito amarga, quando ele negou a Jesus por 3 vezes e o galo cantou e o arrependimento veio sobre ele. Ele entendeu que ele não estava pronto. Ele sabia disso, ele não sabia disso, mas naquele momento ele soube. Mas Jesus sempre soube. Jesus não foi pego de surpresa. Ele sabia quando Pedro estava falando que não o negaria. Ele falou assim: você está pronto a morrer por mim? Ele perguntou porque ele tinha certeza que isso não aconteceria naquele momento. Pedro ainda não estava pronto. Quantas coisas que Jesus sabe de nós que nós não sabemos. Quantas coisas que nós pensamos que somos capazes, que estamos tão fortes, que estamos tão preparados, e na realidade nós estamos nos enganando. Mas Jesus sabe as suas fraquezas, Jesus sabe coisas sobre você que você não sabe. Jesus sabe coisas sobre mim que eu não sei, que eu desconheço. Assim é o nosso Deus. Porém, houve um momento na vida de Pedro
que ele soube a sua realidade, e então aquilo que ele disse antes se tornou verdade. Ele estava disposto a seguir Jesus, ele estava pronto para morrer para Jesus, e isso aconteceu mais adiante. Não desanime, então, assim como foi com Pedro, que mais tarde ele estava pronto, assim como foi com ele, que mais tarde ele foi além do que ele podia no início. Assim será com você. Confie em Deus. Deus está trabalhando na sua vida, Deus está mudando a sua vida, assim como ele estava trabalhando na vida de Pedro, assim como ele mudou a vida de Pedro, ele é capaz de mudar a nossa vida. Creia no Senhor. Mas outro personagem eu quero pensar é sobre Tomé. Tomé, Jesus estava falando que iria por um outro para o céu, que ele iria para a casa do Pai, e de repente ele afirma assim: mas vocês já conhecem o caminho. E Tomé então faz a seguinte indagação: como saber o caminho se não sabia para onde ele ia? Esse era o questionamento de Tomé. E Jesus responde claramente sobre o caminho para Tomé. Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus deixa claro que ele era o caminho. Em meio a tantos caminhos hoje, só um poderia dizer: eu sou o caminho. Muitos hoje falam do caminho, mas só um pode dizer que era o caminho, e esse um chama-se Jesus Cristo. Só Jesus tem essa capacidade de dizer que ele é o caminho. Por isso os discípulos já conheciam o caminho. Só um poderia dizer, só ele poderia dizer que existem outros caminhos, mas esses outros caminhos não são a verdade. Só ele poderia dizer que ele era o caminho e mais. E a verdade só está em Jesus. Não existe uma outra verdade que não seja Jesus. Ele é o caminho, mas ele também é a verdade. Porque só o caminho da verdade é o caminho da vida. Só o caminho da verdade é o caminho da vida. E aqui eu quero pensar sobre algo que aflige o homem grandemente, que é a morte. A morte é algo que nos aflige, é um inimigo do homem. Eu quero pensar um pouco sobre isso. O nosso grande inimigo. A ideia da morte não é agradável a ninguém. Com certeza ninguém gosta de pensar sobre a morte. Com certeza ninguém acha agradável o pensamento de morrer. Com certeza as pessoas não gostariam que fosse assim. Então a morte é algo que traz dor ao nosso coração, traz dor ao pensamento do homem. E é simples entender, porque o homem nasceu para a eternidade. A alma do homem, ela é eterna. E por isso nós não nos acostumamos com a ideia da morte. Mas Jesus diz que ele é a vida. Jesus é a vida. Ele é a solução para a morte, porque ele é o único que pode nos dar vida plena e vida abundante. E mais, ele venceu a morte. Jesus venceu a morte por mim e por você. E ela será lançada no lago de fogo quando Jesus voltar. Mas a morte já está derrotada. Louvado seja o Senhor nosso Deus por isso. Jesus derrotou a morte.
e por isso Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Se creres em Jesus, não morrerás, mas terás vida e vida eterna. Só quem é vida poderia vencer a morte. Se Jesus não fosse a vida, Ele não teria vencido a morte, mas Ele a venceu por nós. Restabelecer a paz com Jesus, com Deus e com os homens. Esse era o propósito de Jesus. Por isso Ele era o caminho. Ele é o caminho que leva o homem de volta para Deus. Por isso Ele é o caminho. E é por esse caminho que nós devemos trilhar a nossa vida, dia a dia, cada manhã que nós acordamos, devemos buscar esse caminho para nós. Mas uma outra reflexão que eu quero fazer é sobre a pergunta de Filipe para Jesus naquele momento. Está lá no verso de número 9 do capítulo 14. Diz o seguinte: disse assim Filipe, disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Filipe falou para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai e isso já me basta. Algo simples que ele pediu, né? Ele era modesto, ele não queria pedir muita coisa, falou: mostra-nos Deus que isso já me basta, já está bom para eu acreditar. E Jesus fala assim: Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e não me tens conhecido. Filipe andou com Jesus, mas ele não entendeu quem Jesus realmente era. 3 anos e meio, mas isso não foi o suficiente para ele entender que Jesus era o próprio Deus que andava com ele todos os dias. E ele ainda vivia a sua vida querendo ver Deus. Seu desejo era conhecer aquele que há tanto tempo já estava com ele. Jesus pergunta então: não me tens conhecido, Filipe? Você não me conhece? Realmente você não sabe quem eu sou? Ele não percebia a verdade que estava à sua frente e ele não conseguia enxergar. Jesus era Deus que veio a ele. Era o Deus que veio junto a ele. Hoje Jesus também continua perguntando a nós, aqueles que o seguem, ele continua perguntando: não me tens conhecido? Você tem conhecido a Jesus, meu irmão? Você conhece realmente a Jesus? Sabe realmente quem Jesus é? Se você não conhece, você não irá valorizá-lo como ele merece. Hoje Jesus pergunta, pessoas passam anos e anos andando com Jesus, mas muitas vezes ainda parece que não o conhecem. Parece que ainda não conhecem e podem andar muitos e muitos anos e continuam numa busca na sua caminhada por Deus. Mas Jesus já está contigo a cada instante, a cada minuto de sua vida. E aqui vai um alerta para você. Você não pode passar uma vida inteira caminhando com Jesus para no final da tua caminhada você perceber que não conhece Jesus, que não conhece Deus. Pense sobre essas coisas, porque isso é fundamental na vida de todo homem. Não basta apenas caminharmos com Jesus, temos que saber quem Jesus é na nossa vida. Quem Jesus é para mim e para você. Ele é o Salvador, Ele é aquele que foi preparar moradas e um dia voltará para nos buscar. Então temos que ter essa certeza nas nossas vidas, temos que ter essa convicção. Não podemos ser como Filipe e pedir: mostra-nos o Pai. Jesus, ele se mostra a nós a cada momento de nossas vidas. Agora, aí do teu lado, Jesus está com você. O Deus maravilhoso se revela através de Jesus na sua vida.
Então creia e perceba essas coisas que acontecem ao teu redor. Mas outro que fez uma pergunta foi Judas. Judas pergunta a Jesus. Jesus falou que iria ao céu, e Judas falou assim: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? E por que ele fez essa pergunta? Porque no verso de número 22 diz o seguinte: disse-lhe Judas, não Iscariotes, de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Isso porque Jesus no verso 21 tinha dito: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então ele estava falando de uma manifestação naquele que ele amava. Então Judas tinha uma perspectiva errada. Talvez ele estava falando: Jesus vai voltar e vai se manifestar a nós para um reino terreno. Talvez ele tivesse ainda uma perspectiva política desse retorno de Jesus. Talvez ele estava achando assim: Jesus vai vir e vai nos livrar do Império Romano ainda. Ele vai montar um reino na terra. Era uma expectativa distorcida do reino de Jesus. Então Jesus percebe que ele estava equivocado quanto o pensamento sobre o que era o reino de Deus. E Judas não estava entendendo o que era o reino de Deus, como hoje muitos ainda não percebem o que é o reino de Deus. Então ele fala assim e responde a Judas: nós viremos para ele e faremos nele morada. Jesus estava falando que o reino que ele faria morada no homem. O reino de Deus não era um reino terreno, mas era um reino espiritual. Jesus disse para Judas: o meu reino era um reino espiritual, não um reino terreno. Não tem uma perspectiva terrena, mas tem uma perspectiva espiritual do meu reino. Muitos têm uma visão de reino de Jesus hoje apenas natural. Muitos têm esperado apenas um reino de manifestação de coisas e poderes terrenos. Mas o reino de Jesus é muito além disso. Ele é a manifestação de poderes espirituais em nossas vidas. Ele é a manifestação da presença de Deus habitando em nós. É um reino espiritual. Que nós possamos ter essa visão em nosso viver, a cada dia, a cada momento. Mas no verso de número 27, Jesus retoma um assunto que tinha começado no verso 1, quando ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Então no verso 27, Jesus diz o seguinte: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então Jesus retoma isso falando sobre a paz. O que mais um coração desassossegado precisa, meu irmão? O que mais precisa é de paz. E Jesus, então, no verso 27, estava falando para eles: eu sei que o desassossego está no seu coração, mas eu deixo-vos a paz. E mais, ele disse: a minha paz eu vos dou. A paz de Cristo é um presente para você, meu irmão. É um presente para mim, é um presente que Jesus deixou para nós, para quando tivéssemos com o coração em desassossego. Então, esse presente é para você, a paz de Cristo. Ele deixou a paz e a deu para você. Por isso você pode não turbar o seu coração, por isso você pode não se atemorizar de mais notícias. Por isso você pode aplacar
as tempestades que vêm dentro de você, porque é a ação do próprio Espírito de Deus, da paz que só Deus pode dar. E ele disse assim: eu deixo a paz, mas eu não dou a paz que o mundo dá. A paz de Cristo, ela é uma paz diferente. A paz que ele dá é completamente diferente daquela que o mundo oferece. A do mundo, ela é gerada pelas circunstâncias externas. São as circunstâncias externas que vão gerar a paz no homem. E para existir essa paz, tem que ter saúde, tem que ter dinheiro, tem que ter segurança, tem que ter estabilidade, tem que ter prosperidade. Se alguma dessas coisas fugir, não há paz. Essa é a paz que o homem oferece. É uma paz muito incerta, é uma paz que passa rapidamente, é uma paz que não é a verdadeira paz. Na verdade, leva o nome de paz, mas não é paz. A paz de Cristo, ela não está vinculada às coisas exteriores para a sua existência. Ela existe independente daquilo que acontece ao nosso redor. Ela não é gerada fora do homem, mas ela é gerada dentro do próprio homem. É algo que está dentro do homem. A situação pode estar diversa, os momentos podem ser difíceis, as coisas podem não estar acontecendo do jeito que gostaríamos, mas mesmo assim nós provamos da paz de Cristo em nosso coração. As coisas externas podem não mudar, mas não roubam a paz de Cristo. Elas não têm o poder de roubarem a paz de Cristo. Então, isso é que nós temos que ter firme em nosso coração. Essa paz é algo especial, é um presente de Deus. Não podemos procurar a paz de Cristo como nós procuramos a paz do mundo nas coisas, mas ela é algo sublime que está muito além, muito acima disso tudo, porque ela está dentro de cada um de nós. É um reino que está em nós, onde Deus habita, onde Cristo habita, onde o Espírito Santo habita e tem comunhão conosco. A verdadeira paz é a comunhão com o Deus Todo-Poderoso, meu irmão. Por isso é importante nós sabermos a verdade. Jesus é o caminho, é a verdade e nele a vida. A paz de Cristo, ela permanece, ela é perene, vai por toda a eternidade. Essa paz que nós provamos aqui, que o mundo oferece, ela é apenas momentânea e circunstancial. A paz de Cristo, ela é divina, enquanto a paz dos homens, ela é apenas terrena. Eu quero retornar ao início, quando Jesus disse assim: pois não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede em mim. Que você possa estar fazendo isso na sua vida, crendo em Deus, crendo nas palavras de Jesus. E Ele ainda faz uma promessa para você: na casa do meu Pai há muitas moradas. Na casa do Pai há uma morada para você. Que você possa ter essa certeza. E quero despedir-me nesse dia com as palavras de Jesus que estão no verso de número 28, a primeira parte desse verso. Depois que Jesus disse aos seus discípulos, ele encerra essa parte falando assim: ouviste o que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Jesus vai voltar para junto de nós, querido. Na verdade, Ele já voltou através do Espírito que tem habitado ricamente os nossos corações. Por isso não precisamos temer, não precisamos ter um desassossego em nossa vida. Jesus já cuidou de tudo para que provássemos da sua paz. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém?
Vamos estar orando nesse momento para encerrarmos esse culto? Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado pela vida dos meus irmãos, muito obrigado por essa palavra, ó Deus, que possamos estar nesse momento com o coração cheios da Tua paz. E estar cheio da Tua paz é sentir a Tua presença em nós, é sentir a presença do Teu Espírito habitando em nossas vidas, conduzindo o nosso viver. Por isso nós rogamos que sempre tenhamos dessa paz em nossa vida abundantemente, que o Senhor possa também estar espalhando essa paz pelos nossos familiares, que eles também Te conheçam, ó Deus, a cada instante, que nunca, ó Deus, nenhuma dessas vidas que ouviram essa palavra, ó Deus, que nunca caminhem contigo sem Te conhecer, mas que eles Te conheçam a cada instante do seu viver. Nos dê uma semana abençoada, guardada, protegida por Ti, ó Deus, e que nós possamos estar sempre felizes no Senhor. Tudo isso nós pedimos e Te agradecemos, em nome do Seu Filho, o amado Jesus Cristo. Amém. Que tua semana seja abençoada por Jesus e que você possa estar aí descobrindo nessa caminhada a presença do Senhor junto de Ti. Amém, meu querido? Fique na paz. Que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o rosto e te dê paz, que Deus sobre ti levante o rosto e te guarde, sempre guarde. Que Deus te guarde, Deus te guarde, guarde até o fim. Amen.